Muito bem, senhoras e senhores empreendedores disruptivos. Hoje o objetivo é falar sobre gestão. Como é que eu vou gerir o meu negócio? Como é que eu vou gerir a minha empresa? Esse é um assunto que eu julgo importantíssimo no que tange a uma empresa disruptiva que venda um produto disruptivo. É preciso muita atenção com relação à gestão, porque eu vejo, isso é inevitável, eu acabei desenvolvendo esse olhar, não sei se crítico ou clínico, mas assim, vez ou outra eu paro para analisar como que é a gestão de uma empresa, o que a pessoa tem feito. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava, deixa eu me lembrar onde é que eu estava em algum mercado, no Extra Anchieta. E eu sentei de frente para o McDonald's, num banco, e fiquei olhando como é que eles faziam, como é que eles trabalhavam, como era o atendimento, a organização da fila, sabe? Como era tudo muito bem sincronizado. E aí eu comecei a lembrar da história. Enfim, eu fiquei ali talvez uns 10, 15 minutos só olhando para o McDonald's, para a fila, para o atendimento, o jeito que a pessoa atendia, como ela olhava, a organização da fila, o layout de apresentação dos produtos, sabe? A simplicidade que é o negócio, basta ver que você pede pelo número, né? Basta ver essas coisas simples, mas que funciona. E muitas vezes a gente acaba complicando o nosso negócio por querer, muitas vezes, enfim, rebuscar muito, e que nem diz o pessoal do interior, enfeitar o rabo do pavão, e acaba por complicar. Ou, em outros casos, a gente vai fazendo, né? Igual a gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E se a gente tem o objetivo de crescer, não é de qualquer jeito. Então, hoje eu quero falar sobre gestão, e eu quero iniciar fazendo um paralelo. Obviamente que eu sempre tento trazer alguma história para ilustrar, para contextualizar, porque dessa forma facilita a assimilação da informação que está sendo passada. É só você ver os grandes contadores de histórias, eles sempre contam, os grandes líderes, né, são bons contadores de histórias. É só você ver a história de Jesus Cristo, ele sempre contando as parábolas. Então, é uma técnica de comunicação onde você faz um paralelo, uma contextualização por meio de uma parábola, por meio de associação a um outro contexto de fácil entendimento e assimilação. O futebol é um exemplo clássico disso, quando você fala, homens e mulheres têm facilidade em assimilar essa informação quando é associada a futebol e a alguns outros assuntos comuns, tudo bem? Então eu quero iniciar perguntando assim, ó, esse homem aqui, se eu perguntar para você, e essa é um pouco difícil, porque se você perguntar, até para quem entende e gosta de futebol, de cara assim, se eu perguntar qual é o nome desse rapaz aqui, muita gente não vai, bater no olho assim, não vai saber o nome dele. Aí eu vou dar uma ajudinha. Ah, ele foi do Santos. Quem é esse rapaz? Talvez ainda você não saiba quem é essa pessoa. Um técnico do Santos? Isso, um técnico do Santos, um dos maiores times do planeta Terra, um dos maiores times do mundo. Vou ajudar mais um pouquinho. Ah, esse eu conheço, Denner. Esse eu sei que é o Neymar. E quem é que esse rapaz está abraçando ele? É esse técnico que eu acabei de mostrar. Ele é o primeiro técnico do Neymar. Foi o primeiro técnico do Neymar. Ele chama Márcio Fernandes. Bom, só para você ter uma ideia, ele teve o privilégio de treinar só um dos maiores jogadores do mundo, foi o primeiro técnico. E, no entanto, você conhece o Neymar, mas não sabe. Até o Santista, se perguntar, não vai saber. Márcio Fernandes? Não, eu não sei nem quem é esse cara aí. Enfim, por que eu estou trazendo esse contexto? Porque quando a gente fala de diferenciação, a gente precisa pensar como é que a gente quer ser lembrado, como é que a gente quer deixar nossa marca na história. Mas ainda dando um pouquinho de contexto sobre o treinador, como disse, Márcio Fernandes, ele foi o primeiro técnico do Neymar. Então ele é um
técnico de futebol. O treinador é a pessoa que se encarrega do treinamento e da formação de uma equipe. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque assim, se tem técnicos que são muito bem-sucedidos. Ele se propõe a fazer algo, que é treinar uma equipe, e faz muito bem, e é uma pessoa vitoriosa. No entanto, tem muitos que faz só o arroz com feijão, e muitas vezes acaba por não cravar o seu nome na história, não ser lembrado e passar em branco naquilo que ele se propôs a fazer. Pode ser um técnico de futebol, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um advogado, pode ser um empreendedor. E aí eu quero começar a me enveredar para esse lado. Como é que eu quero ser lembrado na história das pessoas que me cercam? Primeira reflexão, tudo bem? Então ele trabalha na formação de uma equipe, ele prepara essa equipe para um bom rendimento. Veja, ele é a pessoa encarregada de potencializar as habilidades do seu time, da sua equipe. O objetivo é obter resultados positivos. O treinador é olha só, especialista. Quando a gente fala em especialista, a gente está funilando lá para o final do funil. Ele é especialista em algo, diferente de um generalista. Tudo bem? Ele busca pela direção técnica e tática da sua equipe, dentro do contexto futebol. Tudo bem? Então, vamos aqui com um pouquinho mais de contexto. O conceito de técnico está associado ao grego tekne, que se pode traduzir por ciência ou arte. Veja, ciência se aprende. A arte é um pouquinho mais complicado, mas enfim, eu quero me enveredar mais para o lado da ciência, que é algo que você pode reproduzir, replicar e aprender. Faz referência a um procedimento que visa a obtenção de um determinado resultado ou fim. Para o futebol, preparar uma equipe para vencer a equipe adversária. Ao executar conhecimentos técnicos, no caso, o preparador de equipes, o técnico de futebol, obedece-se a um conjunto de regras e normas. Veja, ele tem que obedecer regras e normas, que utiliza como meio para alcançar um fim. Qual é o fim? Vencer a equipe adversária e também se tornar campeã do campeonato que ela estiver disputando. Então, quando a gente pega um contexto, eu quero agora visualizar um time de futebol. Qual que é o que tem por trás de um time de futebol? A gente muitas vezes vê ali, e eu conheço um pouquinho de bastidor de futebol, mas assim, a gente vê o jogando ali, mas não se atenta que tem um departamento de fisiologia, a alimentação dos jogadores, que é muito, mas muito rigorosa, hospedagem, eles viajam o Brasil inteiro, o mundo inteiro, dependendo do time, do tamanho dele, uniforme, academia, você vê, eles trabalham, eles precisam de um corpo muito bem preparado para obter êxito no que eles fazem. Então tem que ter uma academia de primeira, um preparador físico de primeira, tem uma assessoria de imprensa para se comunicar com os jornalistas, para ir em eventos, enfim, tem todo um departamento ou departamentos que vai muito mais além do que só treinar uma equipe de futebol para poder jogar. Tem a categoria de base, onde você vai formar os jovens jogadores para subir para a categoria principal. Então, veja, um time de futebol, eu estou falando só de equipe, porque, veja, um clube de futebol é igual uma empresa, tem diretor, tem jurídico, tem marketing, tem vendas, tem tudo. Eu estou vindo só pelo prisma da equipe ali como um todo, os 20 e tantos jogadores que são os titulares e reservas. Então, esse é o contexto de um técnico e de uma equipe, o que está por trás de uma equipe de futebol. Por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente pega aí, eu quero... agora você vai entender o porquê que eu comecei falando de futebol e de técnico, porque quando a gente fala assim, quem que é esse homem aqui? Eu tenho certeza que você que está me vendo, que assiste e gosta de futebol, na hora você vai falar, não, isso aí eu sei quem que é, esse é o Vanderlei Luxemburgo, eu sei. Mas por que a gente tem facilidade em conhecer uma pessoa e outra não? Assim, eu posso dar aqui uma dezena ou dezenas de exemplos que justifica o fato de você conhecer ele e o Márcio Fernandes não. Tá bom? Posso dar vários, mas assim, o que eu posso trazer aqui assim, de concreto para você assimilar mais rápido é resultado. Como é que eu conheço o Vanderlei Luxemburgo? Resultado.
Ele tem resultado e ele se diferencia com relação à sua atividade fim, que é ser técnico de futebol. Ele vai além de um técnico de futebol. Veja que, assim, o sucesso não é por acaso, são os detalhes. Muita gente falava assim, pô, esse cara, pra que ele vai na beira do campo de terno e gravata? Pra quê? Olha só. E todo mundo, às vezes, sabe, olhava assim meio torto, para quem acompanhou a carreira dele, sabe, quer se exibir, quer ser o que não é, ele pensa que tá na Europa. Olha só, eu já ouvi isso. Ele pensa que tá na Europa. Poxa, quantas vezes eu vi isso? Ele é diferenciado. Por que eu trouxe ele aqui? Porque lembra daqueles departamentos que eu falei? Fisiologia, alimentação, a infraestrutura de um clube, categoria de base. Ele não só treina o time dele, ele quer saber do todo, ele olha o todo, ele olha tudo isso, ele é um gestor não só da equipe dele, mas tudo que cerca o jogador. Ele quer saber como é que é a categoria de base, ele quer saber a questão da imprensa, ele quer saber com quem está falando de time, né? Com quem está negociando para sair para outro time, quem está chegando, enfim, ele olha o todo. Tanto é que teve muitos times, quem conhece a história dele sabe que muita gente não gostava desse jeito dele, de querer se intrometer em tudo. Só que esse se intrometer era o diferencial dele, e muita gente acaba resistindo a coisas que são diferentes do habitual, o status quo, o paradigma, entende? Então, assim, ele se diferenciou porque ele olhava de forma holística o clube e não só o time que ele treinava. O resultado disso foi, lembra que eu falei para você, o pessoal fala assim, ele pensa que está na Europa, mas ele, na cabeça dele, ele estava se espelhando nos treinadores da Europa. O que ele conseguiu? Só isso, só treinar o maior time do século XX, que é o Real Madrid, e treinar os maiores e melhores jogadores do mundo. Esse é o Vanderlei Luxemburgo, que olha o todo, tudo bem? Eu trouxe esse contexto, esse paralelo, para você começar a pensar você agora. Agora eu vou migrar um pouquinho mais para o... Falei um pouquinho do contexto do futebol, agora vamos migrar, vamos passar para o lado do empreendedorismo. Em paralelo, eu quero trazer ainda um conceito do coach, porque ele começa no esporte. Hoje tem coach para tudo. Hoje tem coach para tudo que você imaginar. Mas ele começou lá no futebol. A palavra coach ela é um aperfeiçoamento da palavra treinador, que é aquilo que eu sempre falo, né? Existe o produto, o produto melhorado e o produto disruptivo. Produto diferenciado, o que é o produto diferenciado? É um produto melhorado. E tem um produto disruptivo. O significado da palavra coach é um aperfeiçoamento do técnico de futebol. Então, a incumbência de um coach, olha só, ele foca no desenvolvimento humano. Deixa eu fazer um paralelo aqui com você. Você se preocupa com o desenvolvimento da sua equipe, dos seus funcionários? Falei no vídeo anterior, no módulo anterior, que, poxa, tem curso de R$30, às vezes a gente não paga um curso para um funcionário que vai ajudar a melhorar minha própria empresa. Entra ano, sai ano, é sempre a mesma coisa. O que te impede de pagar um curso de R$30? O que te impede de você ir num evento com o teu funcionário, uma palestra, um evento, enfim, uma feira de exposição ligada ao teu negócio, levar o teu funcionário, deixar ele ir? Enfim, eu só quero trazer essa visão do coach, que ele é focado no desenvolvimento humano para alta performance, tudo bem? Alta performance. O coach é um profissional que utiliza ferramentas presentes na metodologia de desenvolvimento e maximização de performance, conhecida como coaching, tudo bem? Olha só, peguei aqui a visão do coaching, começa a trazer para o teu contexto como ferramenta de potencialização das habilidades do teu funcionário. Como é que eu vou fazer isso? Lá no curso pago eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. Tudo bem? Agora eu quero passar para o nosso core, a nossa mensagem,
O que interessa, né? Que é a questão empresarial ou empreendedorismo. Coach é empresarial. Eu dei toda essa volta para chegar aqui, né? Nessa parte que é business, tá bom? Business, business, business. O que é que um coach faz? Veja, Denner, quer dizer que eu preciso aprender a ser coach? Você não precisa ser um profissional de coaching, mas você precisa entender as ferramentas de potencialização de um indivíduo, de um ser humano, de um funcionário. Uma vez que você aprende isso, Denner, mas não é bicho de sete cabeças, gente, não é. É um livro que você lê, é um vídeo no YouTube que você assiste, é um evento que você vai pegar alguns insights e falar, poxa, isso faz sentido para o meu negócio, vou aplicar. Só de você fazer isso, poxa vida, sabe, você já sai daquela mesmice de todos os anos. Enfim, eu vou me ater aqui ao que eu coloquei, para não me estender muito, tudo bem? Então, assim, o que um coach faz? Ele alinha os objetivos pessoais com as metas da empresa. Ô, funcionário, você falando para o funcionário, esse ano a meta Denner, eu tenho deixa eu ver, uma loja de roupa. Eu tenho que ter meta para o ano? Tem que ter meta para o mês, meta para o trimestre, semestre e ano. Uma vez que você estabeleceu essas metas que você fez lá no começo do ano ou no finalzinho do ano anterior, os seus funcionários precisam saber qual é a meta. Qual é a meta do mês, qual é a meta do dia. O que o coach faz? Melhora o clima organizacional, favorecendo a comunicação e relacionamento interpessoal nas equipes. Ele é um gestor de conflitos. E tem conflito entre funcionários? Lógico que tem. E tem muito. Coloca em 2 funcionários, já sai faísca. Enfim, um coach, um empreendedor que quer ser um empreendedor disruptivo, ele tem que ser um gestor de conflito. Que mais, Denner? Desenvolve e aperfeiçoa as competências da sua equipe. Poxa, se eu sei que aquele funcionário ele tem uma certa aptidão para números, deixa eu potencializar essa habilidade dele. Poxa, aquele ali ele é bem comunicativo, né? Então deixa eu potencializar aquilo. É isso. Você é um catalisador e propagador de ferramentas que vai potencializar o seu time, a sua equipe, os seus funcionários. O que mais que o coach faz? Ele identifica as dificuldades principais, sabe? É aquilo lá. Ele vê o problema, é coisa rápida. Pegou o problema, ele vai, na mesma hora, se possível, corrigir. Não senta no problema, tá bom? Desenvolve a automotivação e o engajamento do colaborador. Acho que isso aqui é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, de fazer o funcionário ser uma pessoa engajada com a empresa. É impossível? Não. Mas só para você ter uma ideia, nós, brasileiros, a gente demora 1 hora para fazer algo que o americano faz em 15 minutos. Então, só para você ver, quando a gente fala de produtividade, isso tem a ver com engajamento. Se a pessoa está engajada, ela acelera, ela se dedica, ela se desdobra, ela vai, faz e acontece. Então, e aí eu lembro que esse artigo, esse número, foi de um artigo que eu li e a gente era 4 vezes mais lento, gente. Mais lento do que um americano. Eu já devo ter falado em algum lugar, mas enfim, é sobre produtividade e tem a ver com engajamento. Um funcionário engajado, ele vai, faz, não enrola, não fica meia hora no banheiro, não se atrasa, não sai mais cedo, se tiver que ficar mais tarde ele fica. Enfim, começa a prestar atenção no engajamento. Como é que eu faço para que o meu funcionário se engaje com a empresa, com os números, com as metas, com os objetivos, tudo bem? O que mais que o coach faz? Auxilia na estruturação e desenvolvimento do negócio, estabelece objetivos claros e cria estratégias para alcançá-las, identifica e potencializa os talentos, já falei sobre isso, e os pontos fortes dos funcionários, identifica problema e de forma consistente aponta os pontos de melhoria, porque não basta só você apontar o problema,
Ah, ali tem um problema. Tá bom, e você vai fazer o quê para arrumar, para melhorar, para potencializar, para reverter, para conseguir atingir a meta do mês? Não adianta só ver o problema, tem que ver e resolver. E de forma rápida, de preferência. Constantemente aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento dos profissionais. Eu fiz para a primeira turma, quem está vendo esse vídeo aqui sendo da primeira turma, eu mandei um áudio lá no WhatsApp falando que eu participei de um evento no sábado da Magalu, e isso é uma ferramenta poderosa para você estreitar a comunicação, o engajamento, uma atividade extraordinária, fora do trabalho, com o seu time de funcionários, com sua equipe. Isso é fenomenal para aumentar o engajamento. Pergunta, você já fez isso alguma vez? Pegou seus funcionários um domingão, foi fazer andar de bicicleta, correr, fazer Cooper, colocar todo mundo para correr, praticar esporte, jogar um futebol, ir numa churrascaria. Experimenta fazer isso para você ver como é que você une mais o seu time, como é que vai ser diferente durante a semana. O pessoal comentando como é que foi. Poxa, experimenta fazer isso um dia. Experimenta fazer. E posso te falar? Não gasta o mundo e o fundo de dinheiro. Não. Gente, vamos combinar de correr a prova tal, a São Silvestre. Poxa vida, é coisa mal. Já tá a dica. São Silvestre. Dena, tem que ir lá na Avenida Paulista, sabe? Na cidade onde você mora tem essas corridas. Zoológico, vai no zoológico com os filhos, enfim. Tô dando uma dica aqui, porque você precisa trabalhar o engajamento dos teus funcionários. O funcionário que não está engajado, ele fica mais tempo no banheiro, ele é mais fácil para faltar por qualquer coisa, não ajuda ficando até mais tarde se precisar. Enfim, é muito difícil, é muito difícil. Isso precisa ser trabalhado. Eu dei toda essa volta, agora sim eu dei toda essa volta falando do coach, mas foi uma volta caprichada, porque eu julgo necessário. E aqui eu quero abrir só um parêntese, que é o seguinte: no começo lá, eu falava assim, olha, eu vou fazer um resumo aqui do curso. E eu estava pensando em gastar 40, 50 minutos no máximo para fazer um resumo de todo o curso. 40 minutos eu estou gastando por módulo, para fazer o resumo do módulo. Então, você que está me vendo aqui agora, nesse módulo, nesse curso gratuito, eu não vou repetir as informações lá do curso pago, tudo bem? Não vou repetir. Eu vou refazer todo o meu curso pago, porque eu comecei a ver que é tanta coisa para falar, mas tanta coisa, que não dava só para eu falar em 40 minutos, 30 minutos, o resumo do curso, porque era muita coisa. Então eu falei, não, eu quero fazer desse curso gratuito, se a pessoa assistir do começo ao fim, ela vai ter a oportunidade de, a partir desse contexto que ela está absorvendo, desse curso gratuito, ela já consegue promover algumas pequenas alterações, algumas pequenas mudanças na empresa dela. Então, ao invés de falar assim, olha, módulo 1 é isso, módulo 2 é isso, módulo 3 é isso, módulo 4 é isso, ao invés de correr, não, eu quis dar um pouquinho mais de detalhe, tanto é que, olha, ainda nem terminei, a gente está indo para 24 minutos, 25 minutos de um resumo, tudo bem? Então, estou fechando parênteses aqui, esse curso gratuito, se você for até o fim, você vai ver que se você aplica na tua empresa, você já consegue promover pequenas alterações que vai te ajudar, obviamente, no resultado lá no fim do mês e no fim do ano. Quando a gente fala, então, de gestão de negócio, é muito importante a gente entender a gênese da palavra, a etimologia da palavra. Eu gosto muito de entender a etimologia. Então, assim, só para a gente iniciar e entender o porquê que a gente precisa ser um bom gestor, é simples e fácil de entender. Se a gente quer ter uma boa gestão da nossa empresa, nós, como empreendedores, precisa ser um bom gestor. Simples assim, tudo bem? Então, passando para a questão da etimologia e a raiz da palavra, quando a gente fala assim, poxa, mas gestão, eu quero entender esse negócio, Denner. Gestão vem do termo do latim gestione, configurando o ato de administrar ou de gerir. Olha só, você vai administrar e gerir recursos. Recursos, ele pode ser financeiro e humano. Então, você vai administrar pessoas, você vai gerir pessoas e vai gerir recurso. Para quê?
para que lá na frente a tua empresa possa alcançar os objetivos, tudo bem? Então, assim, quando a gente pega a questão da gênese da palavra, da etimologia dela, gestão é isso, sabe, eu não quero ficar rebuscando nada aqui, é simples assim, administrar e gerir recursos, pode ser pessoas, pode ser de financeiro, tá bom? E eu gosto de trazer isso aí porque quando a gente entende a raiz da palavra, fica mais fácil a gente absorver a informação e aplicar ela. Porque as palavras elas podem ser corrompidas ao longo do tempo. Por exemplo, genocida, uma palavra que está muito atual, mas se você perguntar na rua, explica o que é genocida. Aí ela já vai começar, sabe, a titubear para explicar. Aí você quer ver matar o argumento do genocida, e eu não estou fazendo proselitismo de ninguém, de nenhum partido político aqui, eu só estou falando que é uma palavra que ela é muito falada, está sendo muito falada nos últimos meses. Você quer ver, desmontar essa ideia da pessoa, fala assim, me dá 2 exemplos de genocídio, ela não vai saber falar. Então ela, sabe, tá igual o papagaio, né? Vai só reproduzindo o que tá ouvindo. Mas enfim, deixa para lá. Vamos lá. Gestão. Gestão ou administração é a ciência. Veja só, ciência, gente. Ciência se aprende. Ciência é replicável. Ciência pode ser reproduzida. Tudo bem? É uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa direção. Você, empreendedor, vai dar direção para os seus funcionários junto com a direção que você estabeleceu para a tua empresa. Simples assim, tá bom? É um ato de administrar ou gerir negócios, no caso a tua empresa, pessoas ou recursos que eu já falei anteriormente, com o objetivo de alcançar as metas definidas pela tua organização, estipulada por você, empreendedor, tá bom? Isso que é gestão, simples assim, tá? Gestão de negócios, gestão, você vai fazer a gestão do teu negócio, da tua empresa, simples assim. Denner, mas eu vou fazer gestão de quê? Como que é esse negócio de gestão? Já expliquei, que você vai dar a direção, você vai administrar recursos e pessoas lá no seu departamento comercial, lá no marketing, na logística, financeiro, contabilidade, administrativo e jurídico e outros departamentos que a sua empresa eventualmente venha a ter. Por que eu coloquei essa imagem de fundo da engrenagem? Porque você tem que fazer isso de forma pontual de cada departamento, cada engrenagem, de forma que todas elas girem sem conflitar uma com a outra. Porque, não sei se você sabe a mecânica da engrenagem, se uma não estiver rodando na velocidade certa, não estiver encaixada de forma certa com as outras, toda a máquina será comprometida. Todas as outras engrenagens serão comprometidas. Quer ver um exemplo? Se o comercial não vender, ninguém mais trabalha na empresa, porque não vai ter produto, não vai ter venda, não vai ter receita. Se o marketing divulgar mal a empresa, o seu produto, melhor dizendo, o comercial não vai ter massa para amassar, não vai ter pedido para fechar. Se logística e se o comercial não, se o marketing não gerar demanda e o comercial não fechar os pedidos, logística não tem o que entregar. Se os 3 primeiros não funcionar direito, o financeiro não tem como gerir dinheiro que não vai entrar dinheiro. Igual a contabilidade, igual a administrativo. Se o jurídico redigir um contrato errado para um funcionário, vai comprometer todos os outros departamentos. Se o jurídico não se atentar às questões legais, vai comprometer os outros departamentos. Se ele não entender como é um contrato de trabalho, vai comprometer os outros departamentos. Se ele tiver que pagar a indenização por algo ilegal dentro da empresa ou, enfim, algo com não conformidade a um processo, por exemplo, empresas que têm ISO 9001, 9002, ou mandar uma mulher grávida embora. Olha só, o jurídico tem que se atentar a isso. Aí vem o pessoal lá do marketing. Vou mandar embora essa mulher aqui. Opa, peraí. Não é assim não, gente. O jurídico vai lá e fala, faz o exame de sangue primeiro, vê se não tá grávida, sabe? E acontece, tem empresa grande. Mulher gestante ser mandada embora, pessoa doente ser mandada embora. O jurídico tem que ver isso. Então, se uma engrenagem não funcionar, balbal, meu amigo, vai dar problema nos outros departamentos. Por isso que eu coloquei essa imagem de
engrenagens porque elas precisam conversar perfeitamente umas com as outras, tudo bem? Esse aqui é um resumo. Quem for fazer o curso pago lá, eu vou dar muitos detalhes de gestão. É uma das matérias que eu estudei na faculdade, gestão de negócios, li muitos livros e faço isso todos os dias da minha vida na minha empresa, tudo bem? Então é algo que eu tenho conhecimento de causa, conhecimento acadêmico, para poder repassar algumas coisas que eu julgo ser importante. Detalhe, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Hoje de manhã eu estava... eu já falei, né, em outros vídeos que de manhã, a hora que eu vou fazer café, eu ligo lá no YouTube lá e sempre tento aprender coisas novas. E eu tô ouvindo um rapaz falando sobre, eu não lembro o que que era, mas estava ligado a... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o assunto agora, mas tá ligado assim a marketing digital, né? Enfim, ele começou a falar umas coisas que eu falei, poxa vida. Não, não era marketing digital, não, era demarketing. E aí ele começou a falar de, olha só, Fayol, Taylor. Nossa, o cara, era uma palestra. Então imagina, isso aí é os primórdios lá da administração. Não, eu falei marketing, não é a marketing, é administração. Taylor e Fayol, eles são da administração, que é lá em TGA. Olha só, eu vi TGA, gente. Teoria Geral da Administração. Então imagina, você vai numa palestra, você vai fazer um curso para ouvir sobre Taylor e Fayol. Não é que eles não têm importância. Para uma determinada época, teve a sua importância. Até 2010, talvez, acredito que teve a sua importância, mas hoje não tem isso. O negócio está tão dinâmico que não dá para você ver teoria geral da administração. Você tem que entrar no que está pegando, no que precisa no dia, para a hora, para aquele momento. Né? E aí foi hoje isso, hein? Hoje. Ele começou a falar de Taylor e Fayol. Coloca aí no Google pra você ver. Eu vi isso lá atrás, não sei quantos anos atrás, na Teoria Geral da Administração. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, eu vejo que eu tô no caminho certo, porque eu tô eliminando essas coisas de você ver que não vai agregar nesse momento. Não vai, não vai. Você vai ver coisas que, para um momento, funcionou, mas hoje não funciona a teoria geral da administração para você que já está aí com a tua empresa precisando faturar mais. O que o Daniel vai fazer? Trazer aquilo que realmente precisa, tudo bem? Então, encerro por aqui. É mais um vídeo que tem o apoio da TAC Brasil, a empresa que me permite tirar um determinado tempo para fazer esses vídeos, esse módulo, esse curso com o objetivo de ajudar os empreendedores de todo o Brasil, quiçá fora do Brasil. Haja vista, essa nossa primeira turma tem gente da Romênia, tem gente de Portugal, então já está começando a estender, a estender, dar voos mais altos, a missão que eu tirei aqui como missão de vida, que é ajudar pequenos empreendedores. Em breve estaremos no Japão. Enfim, aos pouquinhos a gente vai crescendo, e se você gostou desse vídeo, de verdade, esse curso gratuito, se você fizer com afinco, dedicação, sabe, anotar o que tem que anotar, colocar em prática o que tem que colocar, vai te ajudar. Denner, isso aqui me ajudou, mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Então vamos lá para o curso pago, tá bom? Vamos lá para o curso pago que eu vou ajudar. Denner, eu quero acelerar. Aí depois a gente vai para um outro nível que é a mentoria. Mas por enquanto, vamos seguir o fluxo aqui, tudo bem? Dá o seu likezinho aí, se você vê que fez a diferença, que te ajudou, dá um likezinho, um joinha. Vai lá no Facebook, Empreendedor Disruptivo. Lá eu vou colocar muitos artigos, PDF para poder baixar. Vou colocar coisas que eu não falo no YouTube, tá bom? Para que você... Até porque não dá. Não dá para você colocar um PDF no YouTube. Até dá, né? Dá, tem uns links lá. Mas enfim, eu gosto muito da plataforma do Facebook, porque tem muitas coisas lá que dá pra gente falar e conversar, tudo bem? Até o próximo vídeo. Tchau!